Pessoal, sou o professor Fred Sauer e vamos aqui para mais uma molezinha do Fred, né? Mais uma ferramenta aí para facilitar o estudo de vocês, a preparação. Eu não entendo isso como uma facilidade, eu entendo isso apenas como mais um veículo de incentivo, de motivação para vocês estudarem, para vocês procurarem conhecimento e que naturalmente só vai aumentar a empregabilidade de vocês, certo? Bom, vocês vão perceber aqui pela nossa revisão que a prova, a V3, até desculpe aí, eu errei ali, botei a V2, mas é a V3, tá? Não é a V2 não. Não vou repetir a gravação não, que já está muito tarde, eu estou gravando isso aqui no domingo, dia de feriado, tá certo? Para tentar ajudar vocês, então eu vou seguir. Bom, então, vocês vão perceber que essa prova é muito parecida com a nossa V2. Na verdade, tá? A V3 está bem parecida, eu abordei os mesmos tópicos, que são os tópicos mais importantes, então vamos saber que tópicos são esses. Bom, primeiro tópico lá, basicamente, né? Aqui eu tô um para um, né? Tópico para questão, para número da questão. Então, de novo, uma questão sobre funções de gerentes e administradores, tá? Então, procurem ver lá aquelas funções, entender, né, que enquanto o gerente tem uma visão mais macro da rede e do negócio, o administrador tem uma visão mais pontual, né? Ele está mais preocupado com os recursos isoladamente, enquanto os gerentes estão preocupados com o funcionamento do setor todo em si. Então, essa é a principal dica que eu tenho para dar para vocês intuitivamente saberem se uma determinada função é de gerente ou de administrador. De qualquer maneira, para quem está se sentindo inseguro, procurem lá dar uma olhada na nossa lista, né? Isso aí tem lá no nosso material, para que vocês não percam essa questão facílima da prova. O próximo, da mesma forma que na V2, sobre as 5 áreas de gerência, né? E uma associação a uma determinada tarefa específica, um determinado tipo de operação que é feita na rede. Eu vou querer saber qual é a área de gerência específica que trata daquele desafio, daquele problema. O próximo tópico é mais abrangente, é sobre sistemas de gerenciamento. Então, envolve todas aquelas características de comparação entre agentes, gerentes e clientes e servidores, né? As possíveis arquiteturas, centralizada ou distribuída, a necessidade, né, de que o SNMP ele esteja ativado tanto nos agentes, né, quanto nos gerentes, e aí, é claro, né, também configurado, porque nós temos versões diferentes do SNMP, temos a versão 1, a versão 2C, a versão 3. A versão 3 atualmente é a única que tem efetivamente segurança, então se eu resolver usar a versão 3, eu vou ter que introduzir um suporte à segurança, né? As MIBs, né? Como é que as MIBs funcionam? As MIBs elas são todas escritas usando, né, um modelo chamado SMI, já vou falar sobre ele, tá certo? Que é um modelo que padroniza, né, a criação de variáveis através dos seus tipos, enfim. Então procurem dar uma olhada, isso aí tem lá no nosso material, o nome do tópico é exatamente esse, sistema de gerenciamento. Então procurem ver aí quais são os elementos desse sistema de gerenciamento, saber a função de cada um deles, né? E como eles se interrelacionam, tá certo? Bom, o próximo tópico diz respeito à equipe de gerência, né? Então, eu vou sair um pouco, vou detalhar um pouco mais, né? Aquela questão do gerente e do administrador, e eu vou agora para um cenário onde eu tenho outros atores, né? Como operador, como helpdesk, né? Como suporte técnico, tá certo? E eu preciso que vocês saibam quais são as funções executadas por cada um deles, tá certo? Detalhadamente. Estudem isso, porque vocês vão usar isso também, provavelmente, numa discursiva, tá ok? O próximo tópico, ele abrange tanto o SNMP, já dei uma adiantada, né, as características de cada um deles. Entendam, SNMP versão 1, como toda a versão 1 de protocolo, é cheia de bugs, de limitações. Por exemplo, a versão 1 não suporta trap, é só pooling. A versão 1 ela não suporta o bulk request. Você não tem como trazer várias variáveis ao mesmo tempo, numa única requisição. Você tem que fazer o SNMP walk, ou seja, buscar uma por uma, fazendo com que o processo seja muito mais demorado, tá certo? Então, a versão 2C já é uma versão que introduz a trap, é uma versão que corrige os problemas da versão 1, tá certo? Mas é aquela história, ela continua com o mesmo problema de segurança da versão 1, ou seja, a segurança é toda baseada nas communities.
antes, né? A versão 3, por sua vez, não. A versão 3 eu tenho o uso da criptografia, da autenticação, enfim, outros recursos, tá certo? Outra questão importante, né, que a gente ainda não tocou, né, nas nossas provas, né, nos nossos desafios, é o número de porta, né? Em que portas opera o SNMP? É muito interessante, porque o SNMP ele tem algumas peculiaridades. Primeiro que ele é um dos pouquíssimos protocolos de aplicação do TCP/IP que são executados em cima de UDP, ou seja, o tráfego de gerenciamento não é considerado um tráfego essencial para o negócio. Ele é um tráfego, digamos, adicional, um tráfego que deve ser colocado em segundo plano em benefício eventual de uma operação de negócio, né? Com o que eu, é óbvio, concordo plenamente, tá? E uma outra peculiaridade é que ele usa dois números de porta baixas, portas 161 e 162. E aí vem o detalhe. A maioria das pessoas vai perguntar o quê? Ah, deve ser uma para o servidor, uma para o agente, outra para o gerente. Mas não é. A porta 161 é usada para pooling e a 162 é usada para traps. Certo? Então procurem, né, memorizar isso, porque são conceitos que vocês vão precisar. Tá? Além disso, né, eu preciso que vocês também deem uma estudada nas MIBs, né, saber que eu tenho a MIB 2, que eu tenho as MIBs proprietárias, que eu tenho as MIBs experimentais, né, que eu tenho o RMON, que na verdade é um tipo de MIB. Eu tenho duas versões do RMON, a RMON 1, que vai apenas até a camada de enlace, camada física enlace, e a RMON 2, que vai até a camada 7, abrangendo toda a RMON 1. Tá certo? Então, tudo isso vocês precisam fazer um resuminho lá, porque a gente vai cobrar na prova, tá certo? Eu preciso que vocês conheçam as PDUs básicas. Por exemplo, a PDU que eu uso para fazer pooling não é a mesma da trap. Existe uma PDU própria só para trap, tá certo? Então, procurem dar uma olhada lá nas PDUs básicas, aquelas que estão nos slides, tá? Número de porta já falei, protocolo de transporte também já falei, que é o UDP, número de porta 161 para pooling, 162 para trap, tá certo? E como é que funciona o pooling? Né? Pooling é uma leitura que é feita pelo gerente nas MIBs dos agentes, aonde ele vai efetivamente perguntar, questionar qual é o conteúdo de uma determinada variável. Tá certo? No caso, por exemplo, do RMON, eu tenho uma sutil diferença, que é que no RMON eu faço um processamento de valores no próprio agente. Tá certo? Enquanto no caso do pooling, não. As variáveis elas são sobrescritas conforme os eventos vão acontecendo. A trap, por sua vez, é aquele mecanismo que é instalado no elemento gerenciado para que, na ocorrência de uma situação específica qualquer, que já tenha sido mapeada com antecedência, um alerta, um alarme seja disparado para algum ponto. A intenção não é transformar isso em IPS, não é fazer uma ação específica. É apenas um alarme mesmo. Essa é a ideia da trap. Tá ok? Então procurem estudar aí essas questões, tá certo? Para a gente não ter surpresas. Eu tirei todas as questões do nosso material didático, tá? Então não precisa ir além disso. Bom, agora o ITIL, né? O ITIL é uma solução importantíssima para nós, né? De rede de computadores, né? Somos de suporte, porque ele oferece uma solução, um framework para você gerenciar serviços dentro de uma corporação. Então você transforma tudo em serviço. Qualquer atividade dentro da tua empresa é efetivamente transformada em serviço, né? Nós temos ali algumas versões de ITIL, tem o ITIL V1, V2, V3 e a versão 2011, que na realidade não chega a ser um ITIL V4. A versão 2011 é apenas uma correção da versão 3, introduzindo algumas modificações, dando um tratamento um pouco mais aprimorado, né, às 5 fases do ciclo de vida, né, do ITIL V3, enfim. Então, é importante eu conhecer não apenas o ITIL, mas também as características, principalmente dessa versão 2011. Tá? Inclusive nas provas de IT Foundations, a partir agora de 2019, todas as provas de IT Foundations serão baseadas no modelo 2011, tá certo? Até setembro, outubro de 2018, você ainda encontrava algumas provas baseadas no V3 puro, tá certo? Mas agora, a partir de 2019, você tem que estar por dentro do 2011, certo? Então vamos lá, quais são os tópicos aí das questões sobre ITIL, né? Primeiro, as características de cada versão, número de livros, né? Qual é o foco e tudo mais, tá certo? Principalmente na questão do V3,
tá certo? Que tem lá o ciclo de maturidade, né? Toda a parte de estratégia, desenho, transição, tá certo? Então eu preciso conhecer as características de cada uma dessas fases do ciclo do V3, né? Já até adiantando o assunto aqui. Outra questão importante do ITIL é a interação que ele tem com outros frameworks. Eu falei isso durante as aulas, né? Ele é totalmente integrado, né? Com COBIT, com ISO 27001, com ISO 9000, né, com TOGAF, com uma série de outros frameworks. Isso é uma preocupação muito grande que precisa existir. Os frameworks não devem brigar entre si, eles devem se complementar, tá certo? O objetivo não deve ser criar uma solução melhor do que outra, e sim oferecer uma solução que apenas complemente a outra, tá certo? Desde que ela, obviamente, tenha a sua utilidade, a sua validade dentro do mercado, ok? Então o ITIL ele tem essa característica de ser plenamente integrado aos outros frameworks. Outro aspecto mais pontual do ITIL que eu vou cobrar na prova é a diferença de um serviço de negócio para um serviço de infraestrutura. Quando um serviço é de negócio, quando ele é de infraestrutura, sejam capazes de identificar um serviço qualquer e dizer se ele é de negócio ou de infraestrutura. Temos isso lá no nosso material, certo? E as fases do ciclo do V3, aí, as 5 fases que eu já comentei antecipadamente, ok? Bom, próximo tópico sobre a SMI, né, que é uma estrutura, né, para as informações de gerenciamento, é totalmente baseada em orientação a objetos, tá certo? Eu defino tipos, né, de dados, e as variáveis MIB, elas são todas desenhadas de forma que, independentemente do canto do planeta, aonde um chinês tenha desenvolvido uma MIB, ela poderá ser lida, importada e utilizada por qualquer gerente em outro lado do planeta. Tudo isso acontece porque existe uma SMI, certo? Então eu preciso que vocês saibam responder o que é uma SMI, para que é que ela serve, eu acabei de explicar, né? E quais são os seus principais tipos de dados. Né? Eu tenho lá 2 tipos de dados, apenas eu preciso, por exemplo, que vocês saibam, se eu der 2 variáveis, vocês me digam se essas variáveis elas são de qual tipo de variáveis que eu tenho pré-definidos no modelo SMI. Tá certo? Então, estudem essas características e sejam capazes de identificar quais são os tipos de dados que eu vou fornecer. Tá bom, pessoal? Bom, próximo tópico, caiu na V1, caiu na V2 e vai cair na V3. De novo, eu vou dar um caso e vocês vão precisar usar a metodologia MGDDR para identificar o que é sintoma, o que é sinal, o que é sinal diferencial, o que é um teste confirmatório, enfim, né, todos os atributos da metodologia aplicados a um caso prático, tá certo? Eu preciso que vocês façam, isso aí é uma questão discursiva, e a outra questão discursiva, ela, como eu já adiantei dentro do assunto, ela vai tratar sobre uma equipe de gerência e eu vou precisar que você saiba identificar tarefas que são, digamos, pertinentes a um ou outro personagem da equipe de gerência. Tá bom, pessoal? Então, eu sei que tem colegas aí que estão com uma nota baixa, estão precisando realmente de uma nota bem alta, é por isso que eu me esforcei, apesar de estar em pleno feriado, para fazer esse material, preparar essas dicas para vocês. Eu vou agora converter isso para vídeo, isso vai levar uma meia horinha aqui, vou postar no AVA, vou sinalizar para vocês, e aí agora a bola está com vocês. Quem for reprovado agora, foi reprovado porque realmente não quis seguir os conselhos, não quis seguir a orientação. Tá bom, pessoal? Então, fiz o que pude. Bola tá com vocês. Grande abraço, bom fim de feriado. Até a próxima quinta-feira, quando eu vou estar lá apenas para tentar avançar um pouquinho lá naqueles nossos laboratórios, né, com base lá nos roteiros que eu coloquei para vocês no AVA e eventualmente tirar uma questão ou outra. Agora, por favor, nem me perguntem sobre o que vai cair, porque eu já estou dando isso nesse documento para vocês. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima quinta-feira.